Legal. Então tá bom, vamos começar então. Valmir, eu quero que você conte um pouquinho sobre a tua história com música, como é que começou? Porque eu, mesmo sendo amiga de tanto tempo, eu só sei a parte da bateria. Nunca conversamos sobre o começo, né? É, Mas eu acho que é legal para todo mundo saber como é que começou. Já começou na bateria? Começou com outro instrumento? Por que que você se interessou por música? Por estudar? Como é que foi essa história? Conta um pouquinho pra gente, Valmir. então, a minha mãe ela era formada em piano e ela tocava Uhum, piano clássico e a gente tinha um piano em casa, né? Então, sempre tive uhum, um piano em casa, mas muito vagabundo que eu sou, nunca estudei de verdade piano. Então, uhum, assim, hoje em dia eu sinto muito de não ter ido atrás e ter, né, estudado de verdade e tal, que eu gosto muito. E eu gosto de tirar umas músicas, gosto de harmonia, gosto de montar acorde, de pensar em arranjo e tal. Gosto, mas tem a limitação porque eu nunca estudei de fato, assim, né, o instrumento. Mas, uhum. enfim, Sim. sempre tinha um piano lá, então era uma casa musical, digamos assim, porque Uhum, meu pai ouvia bastante música, ele tinha um acervo muito grande de LP, e sempre uhum, teve. Eu com minha mãe conta, e eu lembro de uns flashes assim, de quando eu tinha 5 anos e eu pedindo, coloca tatatá, coloca tatatá, música da comadre, música da comadre, era Gilberto Gil, tinha uns negócios assim. aham, Então, a comadre era um disco da Rita Lee e Gilberto Gil, agora eu lembrei. E daí tinha o outro uhum, disco do. Tinha alguns discos assim que eu gostava e eu ficava, pedia e ficava repetindo aquele troço. Eu ficava, né, desde pequeno ouvindo. uhum. E estudar realmente o instrumento, eu só fui estudar com 9 anos. Uau! Então eu. Só não, né? Era novo, né? Claro. Mas só Sim. porque tem gente que começa antes tal, né? E o instrumento que eu escolhi na época foi violino, que é o seu instrumento. Uau! É que é o meu instrumento. É. Então, Que legal! e tinha um violino da família, sabe? E o Uhum, violino era uma coisa que eu achava bonita, legal. Eu tinha visto poucas coisas assim de violino. E eu uhum, morava em Joinville. Aí na Casa da uhum. Cultura, onde era a escola que tinha lá. E tem uma orquestra, não Oi? tem? Tem uma orquestra, acho que até hoje, né? Tem, é forte, é legal. Então eu fiz um curso chamado Iniciação Musical, que era não musicalização, mas era Uhum, iniciação com 3 anos de duração. Eu acabei não uhum, acabando o curso porque eu me mudei para Belo Horizonte, quando eu tinha 11 anos e meio, digamos, 11 anos. Então eu uhum. quase, mas nos 2 primeiros anos lá eu ganhei um negócio de, uma premiaçãozinha que eles faziam, sempre faziam um negócio assim. Foi bem legal, o curso era muito, muito, eu achava, assim, um curso, eu acho até hoje, né, não sei se existe ainda esse curso lá, mas eu achava muito completo, assim, muito legal. Você tinha que compor, você Uau! tinha as partes de audição, por exemplo, a professora fazia todo mundo deitar no chão, ouvia o Trezinho Caipira, por exemplo. Uhum, Então, de percepção, tinha vários jogos musicais, mas não era simplesinho, bobinho, assim, criancinha, sabe? Eram uhum, coisas bem interessantes. Então, nessa época, assim, eu comecei a estudar uhum. violino e parei já, logo de cara, assim, porque eu consegui brigar com meu irmão e quebrei o arco na cabeça dele. Ah, ah, que anjinho! Veja que animal, né? E daí eu estudei muito pouco. E sabe que eu estudei com um violinista que é aqui de Curitiba, atualmente toca na Sinfônica aqui. E Quem a história é é? muito curiosa. Eu lembrei o nome dele e esqueci, já lembro de novo. O Marlon. Ah, Marlon, ah, sim! Marlon Grandão, alemãozão. Ele Aham, morou em eu, Joinville na época. Oi? eu estudei com a filha dele. Ah, legal. Então, o Sim. Marlon me deu aula na época, e daí eu lembro dele me mostrando as coisas. Eu estudei o Suzuki, lembro até hoje das lições. Tan, 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 tan. Fazia tudo aquilo, beleza? E eu encontrei com ele muito tempo aqui, depois tocando no casamento. Falei, Marlon, você já morou em Joinville? Ele falou, morei em um período, faz muito tempo tal.
Falei, lá em Aham. 85, 84, 85. Falou, nessa época aí e tal. Falei, acho que eu fui teu aluno na Casa da Cultura. Eu dava aula na Casa da Cultura. Falei, então é você mesmo. E era mesmo, depois de escrever. Sim. Então, Muito legal! então eu comecei nessa coisa do violino, mas não fui para frente porque eu não tinha concerto em Joinville. Quer dizer, acho que até tinha, mas tinha uma pessoa lá que era luthier em São Bento do Sul. Aí meu pai foi uns Uhum, meses depois para São Bento, daí levou o arco. Daí o arco tinha uma fila muito grande de espera para o cara arrumar. Daí o cara uhum, ficou 6 meses para arrumar, daí o meu pai demorou mais meses para ir. Aí eu acho que eu acabei não uhum, voltando a estudar, pelo que eu lembro. Eu estudei uhum. alguns meses, não sei quantos meses, se foi 2, 3, 4, Mesmo, só. é, Uhum. né? Poxa, É, e aí você começou antes que eu, porque eu comecei, eu tinha 10 para 11, você começou com 9. e Então você e começou eu sou cedo mais velho, ainda, né? mais cedo. É, Então, eu sou de 76. verdade. Vamos ressaltar isso aí, você é mais velha. Você é de quando Eu sou bem. mesmo, Patrícia? Não, eu sou de oitenta e Ah, três. não, você Um é baby. jovem, que isso? Para. Sou jovem. 36. Que legal essa história, porque eu não imaginava. Sério mesmo. E eu acho que você começou a falar assim, eu falei, eu acho que algum dia ele me falou isso, mas tava perdido aqui. Tranquilo. Mas que legal. Depois do violino, Então, daí, aí teve daí o outro. violino e essa coisa de Joinville, a gente acabou mudando para Belo Horizonte. E eu comecei em Joinville, eu já gostava de violão, que o meu pai tocava uns acordes e tal. Mas meu pai também nunca estudou assim. Mas tocava uns acordes, umas musiquinhas legais e tal. E Sim. eu comecei a me interessar, coisa mais pop rock, assim. Comecei a tirar umas músicas. Daí eu comecei a Uhum. tirar, gostava de uma música do João Bosco, queria tirar João Bosco, queria tirar o Djavan. Falei, daí não conseguia, né? Quer dizer, ficava um Uhum. tempão até conseguir tirar todos os acordes e aí beleza, vou tirar sapato velho. A sapato velho é tranquilo, tranquilo caramba, né? Difícil pra caramba. Eu sei a primeira parte Sim. inteira até hoje, tal. A segunda parte eu tirei uma vez, mas daí acabei não estudando, né? Não tá na mão. Mas eu gosto de tocar violão Uhum. também, então até estava anotando meu repertório outro dia. Eu Uhum. pego o violão e falo, o que eu vou tocar? Véio? Não lembro o que eu sei tocar, porque fico muito tempo sem tocar, entendeu? Sim, sim. Daí eu gosto, beleza. O instrumento que eu gosto bastante, assim, quando eu toco com banda, é contrabaixo. Mas também não estudei de verdade. Então eu sou limitado. É groove, beleza, mas não tem muita. Não tem muito vocabulário, não tem vocabulário. Então Os autodidatas, eu gosto, né? Estudo. né? Sei algumas coisas, mas. E é assim, toquei violão, estudei um pouquinho com um professor chamado Lucena, que ele não deve ser vivo ainda. Ele era cego, bem cego, quase cego, e tocava violão Uhum. clássico lá em Belo Horizonte. E Belo Horizonte, Uhum. culturalmente falando, assim, é muito rico. Né? Eu morei lá, Uhum. eu acho lá fantástico, assim, de cultura musical. Uhum. E eu não fui para frente, porque o violão clássico ele demanda estudo. Eu tinha 13 anos e estava querendo tocar os pop rock, né? Aí fiz mais Uhum. um mês de aula com um cara lá de violão popular e não fiz mais aula. Eu ficava tirando as músicas, tocando, tocava. E Uhum. assim, eu ia na igreja e via um batera lá, o Flávio. Ele Uhum. tocava legal pra caramba, assim, e eu curtia bastante. Eu falava, cara, eu quero tocar bateria, um dia eu quero tocar igual esse cara, não sei o que e tal. Ali eu Uhum. tinha. Era antes de eu tocar violão. Eu já curtia a bateria com 12 anos. Mas a primeira vez que eu Uhum. sentei na bateria foi com 14, sabe? E foi Uhum. logo, assim, um pouco antes de eu vir para Curitiba. Uhum. Eu sentei e aí eu sentei achando que eu ia sentar e sair tocando, né? Falei, isso tudo tá na minha cabeça, eu sei como é que é. Tipo assim, eu via e eu. É que nem dirigir, né? Quando você tá sem Uhum. dirigir, antes você fala, beleza, você pôr em primeira, tem quarta embreagem, Fácil. é fácil. Sentei e não rolou, né? Claro. Uhum. E daí fiquei uma tarde inteira lá me batendo para tocar um pouquinho, assim, né? Para começar a tocar. Mas foi legal. Quando eu cheguei em Curitiba, aí eu tinha
fiz uma amizade com o pessoal aqui da igreja e tal, tinha uns amigos que tocavam, estavam começando a tocar, um tocava guitarra, outro tocava baixo, tinha um que tocava bateria. Uhum. E eu comecei a ir pegar a bateria, tocar umas coisas, pegar umas dicas assim e tal, e comecei a tirar umas músicas. Daí tinha oficina G3, daí eu tirava uma, outra, e daí começamos a tocar juntos, daí tinha o Satriani, tocava as coisas do Satriani, algumas coisas que eram mais fáceis, né? Tem coisas fáceis, tem coisas difíceis. Sim. Ah, o Maurici falando que eu também. Eu também o que, Maurici? Você também tocava violão? Ou também tocava violino? Daí eu comecei a fazer aula de bateria com 17 anos. Uhum. Então, Aí aula, aula. valendo. Eu fiz aula poucos meses assim com um cara que nem toca mais bateria agora, o Serginho. Depois eu estudei com muita Uhum. gente. Né? Estudei com o Joel aqui de Curitiba, que é conhecido. E aí todas as oficinas de música que tinham... Fala Cleverson, a batera da Damares aí. Que massa. Ó, que chique. É, é brother aí. Estudamos, né, Cleverson? Algumas coisas, né? Dei aula para ele. Uhum. Pensei, o Maurici pensou que ia sair tocando bateria no primeiro dia. Não é fácil não, Maurici. Tem que estudar bateria. É. Tem bastante aluno, né, que chega assim, já acha, não, vou conseguir cantar já tudo, já não vou dominar, né? Violino também. Não, é É assim, fácil. é assim. E assim, com 17 eu comecei fiz aulas com o Serginho, que é um cara muito legal, que eu falei que não toca mais bateria. Quer dizer, deve tocar bateria hoje, mas não vive de bateria, né? Ele mora na Inglaterra. Uhum. E, e depois todas as oficinas que tinha em Curitiba eu fazia. Né? Fiz aula Uhum. com o Guilherme Gonçalves, que é um cara do Rio, que vinha dar aula aqui no conservatório, quando começou o Uhum. conservatório. E daí todas as oficinas de verão eu fiz aula. Então, Uhum. fiz aula, já estava começando a trabalhar com música, daí fiz aula com o Guilherme, daí fiz aula com o Pascoal Meirelles, daí tem uma lista muito grande de gente, né? Fiz Uhum. aula com o Edu Ribeiro, mais recentemente, que é um batera, assim, na minha opinião, hoje, violento, animal. Fiz aula com um americano chamado Gary Schaefer, que tem alguns livros escritos, livros didáticos que são usados no mundo inteiro. Fiz aula com outro americano, que era baterista do Jaco Pastorius, o Kenwood Denard. Ele tem deficiência Uhum. auditiva e ele toca bateria e piano ao mesmo tempo, assim, bem maluco. E ele é muito bom. Uau. Então ele fazia umas coisas assim de muito difíceis de deslocamento de tempo, tocando um tema e quebrando tudo aqui com a direita e com os pés, assim. Bem interessante mesmo, Uhum. né? Então, o Masterson tá falando que é tão fácil, né? Só que não. E aí, Cleverson, tá? Esse brother também, querido. Excelente professor e se tornou um grande amigo. Que Isso aí. legal. Então, eu estudei com bastante gente, dos brasileiros, com o Nenê, que é o baterista que foi baterista do Gilberto Gismonte, deles Regina, um monte de gente. Então, assim, de gente que eu estudei, com o Márcio Bahia, gente que eu estudei, tem bastante gente. Então, a gente vai pegando umas coisas aqui, umas coisas ali, uma dica, uma aula mesmo, Uhum. estuda. E, assim, se você estiver sempre aberto a aprender, você sempre vai aprender, né? Sempre. É claro, Uhum. você ter o conhecimento e você transferir isso para o instrumento, é um trabalho, né? Que você tem que fazer. Porque não é você. Uhum. Porque você entender uma coisa, tipo assim, eu entendo o piano, o que você tem que fazer. Mas para fazer, tem que Uhum. estudar, né? Mas Sim. bateria é um pouco mais fácil para mim, porque eu estudei até ter mais domínio, digamos assim, né, do que outros instrumentos. Então, Uhum. quando você tem um certo... Fala, André. O André falou que só comigo estudou uns 10 anos. Não aprendeu nada, cara. Que brincadeira, hein? Aí, Watanabe, falou, tem bastante gente aí. É. Então, assim, quando você adquire, né, conhecimento e prática tal, você não pode deixar Uhum. de praticar, não pode deixar de estudar quando você tem informações ou aprende coisas. Mas várias coisas ficam mais palpáveis, assim, né, de você conseguir De aplicar, entender. conseguir saber, aprender, tudo mais.
Então comecei, daí depois comecei a dar aula de 19 para 20 anos, assim, né? Isso que eu ia perguntar, quando que você começou, né, a dar aula? Me chamaram. Porque também é outra coisa, né? A gente estuda, 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 e de repente, ok, vou dar aula. Esse ponto dá uma diferença, né, no nosso cérebro, na nossa cabeça, porque você está passando para o outro, né? Aham. E não sei você, mas as dificuldades que eu tinha no violino, eu tentei modificar isso, em vez de dificuldade, mas facilitar para quem seria meu aluno, Com né? certeza. Não sei se me diz para você também. Sim, por exemplo, para mim, começar a dar aula foi um desafio, porque eu era novo, né? E eu estava estudando Uhum, bastante, e eu tinha, de certa forma, bastante conhecimento, mas não tinha uma experiência, né? Então, assim, uhum, talvez se eu fosse parar e pensar o que fosse certo, seria eu começar a lecionar, digamos assim, depois, quando eu tivesse uhum, mais bagagem mesmo, tivesse mais, né, mais completo. Mas eu aprendi muito dando aula. Então, assim, uhum. Exatamente. além do que eu aprendia estudando, praticando, a maneira de você passar as coisas te, te dá também uma compreensão. Você Uhum, tem que saber muito bem para você, né, poder passar. uhum, Então, as coisas que eu passava para alunos iniciantes me ajudaram a firmar muito essa base toda, né? Que todos os uhum. instrumentos têm as bases, que para mim são as coisas mais importantes, assim, né? Se não tiver a base, você não tem como ir para frente. Ah, o cara quer tocar igual Exatamente. fulano, mas não sabe o que que é uma coisa mais simples que precisa para chegar lá, Sim. Uhum. né? Muito legal você falar isso, porque às vezes o aluno vem assim, por exemplo, aluno de canto, Uhum. principalmente. Professor, eu queria fazer aqueles melismas e tal, Leonardo Gonçalves e tal. Aí, ok, vamos trabalhar a tua respiração, vamos ver como é que tá. Não, eu não quero respirar, não quero trabalhar isso, quero fazer o melisma. Mas se você não tiver respiração, não tem como fazer melismas, né? Sim. Então, é isso, a base é tudo, né? É que nem matemática, né? Se você pensar em matemática, mas rapidinho aqui, ó, Cleverson Valmir apresentou Simon Phillips e o Jeff Porcaro. Tem muitos bateras, né, que a gente conhece que são referências, assim, que a gente vai mostrando para os alunos. Sempre a gente tem gente nova aparecendo e a gente vai se espelhando neles e, ao mesmo momento, mudando um pouquinho de assunto, já volto, se espelhando Uhum, neles, mas sem perder a identidade. É isso que a gente tem que buscar, né? Mas, isso aí. mas... Milagre, Hã? falou. Muito suor e lágrimas, a Nanda tá falando. Ah, A gente é verdade, estudar Nando. É verdade. Eu tava falando base, né? da base e é que nem a matemática, né? Por exemplo, se Uhum, você quer aprender a fazer, sei lá, multiplicação, você tem que saber a soma primeiro, depois diminui, depois multiplica, depois divide, depois começa a misturar, né? Porque não adianta, uhum. eu quero saber, vai começar a aprender pela multiplicação, não sabe a soma, que é o, né? Vai, então, enfim, tem as coisas que você precisa saber para você ir para frente, né? Avançar, né? Legal, Romir. E aí, tá, você começou a dar aula de bateria, mas você já começou com a tua escola, ou você começou na escola de alguém, começou na igreja, como é que foi esse caminho? Eu fui convidado para dar aula mais ou menos ao mesmo tempo, assim, em duas escolas. Na Uhum, Yamaha, que não existe mais, né? A Yamaha, mas eu lembro. Yamaha Escola de Música era aqui na Praça do Japão. Uhum, E, e era uma escola que era super conhecida, assim, né? Super famosa, assim. Tu passava de ônibus na frente, você via Yamaha Escola de Música. Bem legal. é. E na escola da Maive, quando a Maive começou, a Ah, sim, da espaço musicalização, musical, né? ela começou, eu fui o primeiro professor de bateria lá. Que legal. Então, assim, a Praticum veio bastante tempo depois, né? Porque eu fui desenvolver material, trabalhei em outras escolas, trabalhei em Uhum, várias escolas. Dei aula particular em casa, dei aula na casa das pessoas, tem bastante aula. uhum, E eu fui desenvolvendo o lance, digamos, pessoal meu, aquela maneira que eu passava as coisas, né?
a minha visão didática, digamos assim, eu Uhum. consegui um programa chamado Finale e Sim, comecei a escrever. Então, muito bom. é muito legal, Finale. E eu É. comecei a escrever, passava domingo inteiro, que era o dia de folga, passava domingo inteiro escrevendo, quase apanhava, né? Porque bom, às vezes apanhava da mulher e tal. Uhum. Ficava. Espera só um pouquinho, Tá. Almir, deixa eu só te cortar antes que suma aqui. Ah, deixa eu ver, eu não tô achando quem que é. Ah, é o teu aluno. Sou baterista há 24 anos, estudei 10 com o Pegas. Será que em um mês de aula eu toco igual a Karen Briggs? Não. A Karen Briggs é a minha admiração total e plena e completa. Gente, ela é maravilhosa. Ela é uma violinista negra aqui dos Estados Unidos. E ela toca jazz, ela toca de tudo, ela é fantástica. Eu já faz alguns anos e não toco como ela. Sinto muito. Não é fácil, né? Sensacional. Não. Desculpa, mas vamos É lá. isso aí. Voltando lá, que eu não podia perder essa, porque eu amo essa violinista. Eu tô há vários anos e não toco igual um monte de gente também que eu gosto. É, exatamente. Daí quando você vai ver o show do intervalo a galera tava zoando, né? Do Super Bowl. Super Bowl. Uma vez Uhum. teve o Bruno Mars, ele começou o show do intervalo tocando bateria. Né? Você já viu esse? Só. E, Falei, uhum. pô, velho, o cara tá lá tocando melhor que eu, não tô brincando, mas ele tocando pra caramba, né? Ele é o Bruno, Sim, sim, ele sim. canta, ele dança, sou apaixonado por ele, não tô brincando. Sensacional. É, tipo isso. Ah, isso mesmo, a famosa por gravar com Yanni. Eu conheci a Karen Briggs no primeiro show lá do Yanni. Como é que era mesmo o nome? Aí eu já vou lembrar, mas é sensacional. E pra mim, na época, eu era tipo a única das alunas negras, né? Então você olhava assim, tipo, alemão, 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 branco, 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 uma negra no meio. Opa! Opa, Aí quando eu vi ela assim, famosona, tocando na grande orquestra com o Yanni, com tudo, e meu Deus, compositora, falei, beleza, vou continuar. Ai, ai, ai. não dá pra parar, não. Mas voltando. É, não. Voltando, você estava falando sobre, né, as aulas, né, de bateria, tocando em todo lugar. É, Isso, Acrópolis. É isso aí, ó, fechou. Maurício, obrigado, Maurício. Maurício tá falando que a metodologia é ótima. Então, esse desenvolvimento, obrigado, Maurício. Esse desenvolvimento do material, eu Uhum, fiz, assim, eu fiquei bastante tempo escrevendo. E daí uhum, chegou um ponto que eu falei, beleza. Aí eu tinha 4 apostilas, mas era 4 tanais de apostila. Daí eu falei, o uhum. cara entra na apostila 1, até ele sair da apostila 1 demora muito. Daí o cara fica desestimulado, que nunca passa de nível, né? Daí eu dividi as Sim, 4 em 12, cada uma em uhum, 3. E ficaram apostilas bem legais, assim, que tem um tempo mesmo. mais curto, mais dinâmico, e daí cada apostila tem o seu objetivo, né? Ah, essa apostila você tem que saber isso, aquilo, aquele outro, ser mínima, colcheia, as viradas, isso e tal. Né? Então tem cada módulo é como se tivesse uma prova para você passar para o outro, que você tem que saber aquilo ali para você ir para o outro. Né? Sim. É isso? Aliás, seu método realmente é muito legal, porque eu tive a experiência, né, de ter você lá na escola de Ah, é música verdade. Né? e os alunos ficavam tão felizes. "Ah, terminei a apostila 1". Gente, era um negócio assim que quase que tinha que fazer uma festa, dar um chocolate, porque o aluno tava ali. Prof, sabia que eu vou passar para 2 já? É muito legal. Então é muito bom, é muito bom. Que É bom. isso mesmo. E isso tudo você foi pegando das experiências que você teve, das outras escolas, dos métodos que você estudou para poder fazer um seu. Das coisas que eu estudei, das coisas que eu estudei com professores, que eu estudei sozinho, e de livros. É porque, assim, se você pensar em figuras, porque a bateria, vamos pensar aí ela trabalha muito mais ritmo, divisões rítmicas, a parte rítmica do que a harmonia, a melodia, né? Então, as Sim, coisas não tem como ser uma coisa muito diferente do que qual é a primeira coisa que você vai ensinar para o aluno? Você vai ensinar semibreve? Pode até ser. Mas vamos pensar em semínima, que é a figura que você vai, no 4x4 marcar o tempo. Então, é o fazer a ritmo. coisa pensando nas figuras básicas
semínima, depois colcheia, depois semicolcheia. E aproveitar o que é possível aproveitar em termos de teoria aplicada à prática, né? Os ritmos que você pode fazer naquela figura, as viradas. Então, as 3 coisas basicamente que você pode aproveitar de cada figura, você consegue fazer um início bem legal e depois você começa a misturar. Então, não tem muito como ser diferente, na minha visão, né? Não tem muito como ser diferente disso. Tem que aprender as figuras, as variações, e aquilo te dá uma visão maior da música quando você sabe isso. Porque quando você não sabe, você está tocando. Aí você pode fazer um monte de coisa que você ouviu, que você estudou e tal, mas você não sabe que aquilo que você vai fazer é uma sextina, ou é fusa, ou é semicolcheia, e as combinações dentro disso. Então, quando você tem o conhecimento das figuras, isso fica muito mais claro quando você está tocando, né? Os teus caminhos para você tomar, né? Os caminhos para você desenvolver. E com essa leitura, você é capaz de estudar coisas sozinho, né? Porque, assim, esses 12 módulos, eles têm um caminho, mas eles têm várias possibilidades de ter inserções, certo? Então, a gente fez até apostila 4, mas o baterista quer estudar pedal duplo. Não tem pedal duplo, tipo assim, nessas 12. Mas eu tenho um módulo separado de pedal duplo e tem mais 2 livros de pedal duplo lá. Você quer estudar pedal duplo? Então a gente vai incluindo. Você quer estudar mais funk, quer estudar mais jazz? Então, a minha visão é sempre atender o que o aluno está assim, querendo tocar. Às vezes o aluno não sabe. Você tem que direcionar ele tanto do zero quanto sempre, né? Mas às vezes não. Às vezes o aluno ele já toca, ou às vezes ele não toca, mas ele gosta muito de uma coisa. Então você ajuda ele a chegar naquilo que ele está querendo. Mas para chegar naquilo que ele está querendo, muitas vezes ele passa por coisas, tem que aprender coisas, né? Que vão ajudar muito na formação dele como baterista, não só para tocar aquilo que ele quer, né? Então, o estudo, na verdade, a gente tenta deixar de uma forma sempre abrangente, certo? Então, o cara quer tocar um estilo, beleza, mas ele não vai tocar só aquele estilo, porque ele vai aprender uma figura, um assunto que vai chegar num negócio que ele vai tocar um ritmo brasileiro, que ele vai tocar, por mais que ele não vá tocar no dia a dia dele samba ou baião, mas ele passou por aquilo vai, de certa forma, ele vai conhecer as músicas, algumas músicas que a gente vai indicar, ele vai ter que apresentar pelo menos o básico, né? Daquele negócio que ele tem as preferências e a gente ajuda ele o máximo que a gente pode, mas também ajuda ele a se musicalizar, né? De forma mais abrangente possível. Né? Musical, né? Que tem falando... Pode falar, Paty. Não, ter esse pensamento musical, né? Dar musicalidade para ele, porque ele pensa assim, né? A gente tinha alguns alunos que pensavam assim: não, bateria é só pauleira, só martelar, só não sei o quê, e fazer barulho, né? Mas não é isso, né? Quando você se reúne ali com os outros instrumentos, com cantores e tal, eu sempre te admirei, assim, muito por isso, porque a gente fazia casamento, e aí tinha quarteto de cordas, tinha teclado, tinha guitarra, violão e tinha bateria. Antigamente, com outros bateristas, né, que eu não vou citar, a bateria aqui atrás da gente, a gente não se ouvia mais. Tipo, acabou. Entendeu? Mudava de lugar, acabou, não se ouvia. E com o Valmir, ele podia estar atrás, podia estar aqui do lado, podia estar na nossa frente, que era tranquilo de cantar, porque ele respeitava muito, né, o espaço do outro, e a gente se ouvia, era aquela bateria ali que não tinha a hora da pauleira, né? Quando tinha música violenta, vem mesmo, mas era muito interessante. Eu te admiro pra caramba, porque você respeita o lugar, né, o espaço, e tem essa musicalidade. Muito obrigada. Eu agradeço. Que é isso? Ajuda muito os cantores, os quartetos de cordas, que são, né, um pouquinho mais não tão violentos. Então, uma coisa que eu acho, assim,
imprescindível e tento passar para todos os alunos é você fazer da bateria um instrumento mais musical possível. Porque é aquilo que a gente estava falando, bateria não tem melodia e não tem harmonia, digamos, né? A não ser um cara chamado Ari Hoyne. Depois a gente pode falar dele, quer dizer, eu posso falar rapidinho dele. Ele faz alguns temas, ele põe melodia na afinação da bateria, e é bem interessante assistir ele ao vivo lá em São Paulo. E tem vídeos dele pela internet, né? Então ele é um cara anormal, digamos assim. Mas digamos assim, a bateria tem a afinação dos tambores, mas não é um instrumento que vai trabalhar junto com a música. Normalmente não vai, né? Trabalhar junto de forma harmônica. Então, você colocar... É muito fácil ela se perder, né? Tipo assim, de o cara pensar ritmicamente e passar por cima da galera, porque o cara tá pirando ali naquela frase que ele estudou, ou naquele ritmo, ou ele se empolga, ou o instrumento é... Oi? Tem aquele baterista, eu quero fazer essa virada aqui, ó, tinha lá no DVD, e pronto, né? Então, tá bom. Então, assim, eu comecei a tocar em vários casamentos, porque eu, de certa forma, eu sempre prestei bastante atenção no que está em volta junto, né? E busco colocar a bateria no papel mais junto ao possível, acompanhamento sem passar da conta. É isso mesmo. Então, assim, tocar leve não é fácil, mas desde o começo eu precisei tocar leve. Porque a igreja não tinha, comecei tocando na igreja, na Metodista, não tinha nenhum tratamento acústico, a bateria, se você fazia fraco, estava forte. Então, você tinha que tocar muito fraco. Então, essa conscientização, essa consciência, desde o começo que eu tinha que tocar muito fraco. É difícil. E é ruim tocar muito fraco. Mas daí você vai pegando a manha, digamos assim, né? De você se colocar no grupo. Então, toquei bastante com várias empresas de Curitiba. Com você, a gente tocou bastante junto, né? E toquei com algumas orquestras também. Toquei com a Filarmônica bastante, toquei os concertos de cinema, toquei com a Broadway, toquei com um monte de coisa, né? Com teatrão cheio, legal pra caramba. Pena que nesses dias agora ele não tá tocando nem... né? Não tá tocando nada, né? Né? Que nem o cachorro. É verdade, é verdade. E só aí, eu digo, olha, posso dizer assim que eu conheci muitos bateristas em Curitiba. Só foi possível você tocar, né, com esse pool todo de orquestra e tudo, porque é você, porque você tem essa musicalidade que é impressionante. Porque a maioria dos bateristas não tem, né, um pensamento talvez musical, né? Só de realmente acompanhar, de fazer a virada que viu no YouTube, enfim, né? E é muito diferente você tocando, realmente. Que isso, hein? Até o Brasilinho entrou aqui, isso. Agora deu, Sério? Agora deu medo aqui, Brasilinho. Eita! Eu não vi essa. Tá. Brasolim também foi professor, maestro, puxa, que legal. Eu falei aqui, agora há pouco que eu toquei com a orquestra, aí que tinha um... Ô, Brasolim! Tudo bem, querido? Super, hiper, mega violinista, arranjador, professor. Admiro muito também. Várias coisas que eu fiz com orquestras foi o Brasolim que estava na frente lá, hein, Brasolim? Foi ele, né? É sensacional. Do positivo, que legal. Do cinema, né? Da Broadway também, né? Que legal. Sim, bastante. A maioria, né, dessas composições mais modernas, né? Que legal. Então, legal. E, Valmir, hoje você quer falar um pouquinho da sua escola, porque aí você tem uma escola específica para bateria, né? Que também é algo bem diferente, que a gente vê escolas misturadas, né? Tem canto, tem teclado, tem bateria, tem de tudo, né? E a tua é bem específica. Você tem algum motivo, assim, especial para se concentrar na bateria? Da onde que veio a ideia, né, de pensar desse jeito, né, formando gente também tão boa, porque eu também conheço, né, tô te elogiando, mas eu conheço muitos bateristas que foram, né, seus alunos, foi meu professor, né, lá, e tem exatamente esse mesmo pensamento musical, né, a mesma pegada, assim, eu digo assim que vocês são muito organizados. Legal.
Foi muito legal, Brasilinho, com certeza. Esperamos que volte logo essa nós Sim. tocarmos. Sobre o negócio do organizado, eu penso que a bateria é meio que um tambor, meio que o primeiro instrumento, né? Assim, a surgir. E é muito fácil de desorganizar o negócio quando você vai tocar. Então, essa metodologia e o negócio do pensamento, organizar, colocar as coisas no lugar e tal, parece que ajuda bastante, sabe? A você encarar o negócio de maneira mais, enfim, mais organizada mesmo, né? Eu Uhum. tava pensando num outro negócio aqui, até o Brasilinho pode concordar ou discordar, mas eu outro dia li que a formação de um outro baterista, um baterista, eu não lembro nem quem que é, mas eu li ele falando que a formação dele, ele vê muito da formação dele, musical, da forma dele pensar musicalmente, por causa da formação dele, do que ele ouvia, do que ele estudou de música clássica. Olha que legal. Então, assim, eu sempre gostei muito e tenho no meus MP3 e playlists, até no iPod, que eu sou velho, né? Eu uso iPod ainda. Eu nem uso Spotify, pra você ter uma ideia. Ô, louco! Então, eu tenho lá, eu tenho algumas coisas que eu gosto bastante de música clássica e até penso em fazer. Eu penso em fazer alguma coisa de acompanhamento e depois eu desisto, porque eu falo, é tão bonito, né? Eu vou colocar bateria nisso aí, vai estragar o negócio. Mas me dá muita vontade, assim, porque é o que eu conseguiria fazer, é fazer algum acompanhamento, alguma coisa na bateria, com coisas de música clássica. Mas eu Uhum. gosto muito. Canto todas as melodias. Sempre fui muito ligado, por exemplo, Por exemplo, comecei a estudar jazz lá com o Gary Schaefer, na época, com o Guilherme Gonçalves, depois o Gary Schaefer. E daí eu me ligava muito em trompetistas, saxofonistas, em melodia, principalmente em melodia. Então eu escuto um disco Sim. até hoje, eu saio cantando solo, saio cantando a melodia. Então as coisas parece que para te ajudar a ser mais musical é você pensar em todos os instrumentos, não para você pensar só no seu instrumento, como o baterista falando, né? Então você Sim. tanto saber o que está acontecendo, quanto você realmente procurar sentir mesmo, né? O lance da melodia, o lance da harmonia, que eu gosto bastante, né? Das coisas Uhum. de harmonia. Uhum. Aliás, mudando um pouquinho de assunto, você também é bom cantor, né? Tá escondido aí, de vez em quando solta ali, né? Eu, Um videozinho cantando. eu gosto de cantar, mas eu precisaria estudar para cantar de verdade, assim, sei lá. Uhum. Mas isso, né, por você já ter essa musicalidade, cantar um pouquinho, pensar em melodia, pensar em harmonia, né? Isso também ajuda, né, a organizar e respeitar o outro, né? O Brasilinho também tá falando, ó. Apesar de ser estilos diferentes, creio que um ajuda o outro, né? É verdade. Então é realmente isso, né, pensando no outro, né? Uhum. Dessa ajuda muito Ajuda a deixar você mais legal. completo, né? Uhum. Posso falar sobre o negócio da escola que eu acabei pulando? Claro, Tá. fica à Então, da vontade. escola é o seguinte, eu acho até o Maurício Voga aí, meu diretor de teatro, entrou, que legal. Que legal. O negócio da escola é que, assim, como eu desenvolvi a metodologia e eu comecei dividindo o aluguel de uma sala, e depois peguei um aluguel de uma sala inteira, e depois uma sala e meia e tal, Uhum. eu sempre gostei muito de fazer a coisa mais focalizada, mais específica e dentro do que eu conheço. Então, eu não quis nunca assim montar uma escola de música, porque eu acho legal, né? Eu não acho assim, é ruim, não, é ótimo. Só que Uhum. tipo assim, no meu conhecimento de bateria, eu sei do que eu estou falando, eu sei tudo que envolve, do começo até o fim. Então, preferi não, tipo assim, não me meter em outros instrumentos, não pensar só como, tipo, empresário para ter um monte de instrumento e ter um monte de coisa rodando para me ajudar a pagar as contas, por exemplo.
Mas eu preferi Uhum. manter a coisa um pouco mais bateria concentrada. E agora, Uhum. recentemente, eu tenho um pouco mais de espaço do que eu preciso na Praticum. E estamos até precisando pagar o aluguel e não está muito fácil. Eu estou Sim. com um espaço sublocando sala lá. Então, estou Uhum. sublocando e tem um guitarrista muito legal que tem, acho que 3 alunos lá. E a gente está pensando em fazer Uhum. prática de conjunto voltada a essas coisas por exemplo, em algumas escolas de música acho que tem e acho que é importante, né? Porque como bateria é um Uhum. instrumento só, para você colocar numa situação musical, você tem que tocar com playback, né? Não tem uma... Uhum. Daí você vai tocar com banda quando você for ensaiar e tal. Então, a gente Sim. vai... já está formatado bastante coisa de prática de conjunto que a gente vai fazer lá com esse guitarrista, que é o Ellington, parceiro. E, Uhum. e é muito legal. Ó, o Maurício está falando que eu sou bom no assobio também. É que tem Vem que tem trio, tem uma música que eu faço a melodia no assobio também. Sim, verdade. Puxa, aí, agora, né, você estava falando dessa parceria, né? Uhum. E aí eu lembrei, né, tem trio e bem isso, né? Uma bateria, uma guitarra e um contrabaixo, Vem que tem trio, é. né? E essa parceria é super legal, né? E realmente, se você faz uma prática de conjunto com a bateria, né, ali ao vivo, acho que a sensação para o aluno deve ser muito mais legal do que com playback, né? Com certeza, né? O playback ele te coloca na música para você acompanhar, mas o playback é uma coisa gravada. Você não tem interação, né? Então Uhum, assim, é legal, é importante, é válido, mas tem essa uhum, limitação de você não estar tocando e não estar interagindo, não estar trabalhando. Você trabalha dinâmica, mas quando você está em grupo é mais fácil de se colocar, né? Musicalmente uhum, falando, assim. Né? sim. Então, a escola, a gente está com um estúdio. Ó, a Dani entrou aí também. A Dani Nascimento, amiga. A gente gravou outro dia Legal. um jazz chamado Dani Jazz. Bem legal. Ó, Que é uma música que compuseram para ela. Bem legal. ah, ok. Autoral. Então, exatamente. Então, essa coisa da bateria ser musical, a gente vai procurar fazer nessa aula de prática de conjunto também. Né? Uhum, legal. Então, é isso. Muito bom. Sobre ao vivo é incrível. Isso aí. Ó, o Lucas Macena é meu amigão também, baterista. O Lucas é boa. A gente admira Olha o pacas. Jackson aí, ó. Aí, ó, Jackson. Os bateristas dominando a live. Fala, gaúcho. Muito legal, Valmir. E essa bateria que você tem aí atrás, você quer mostrar pra gente um pouquinho, falar um pouquinho sobre, bom, teu instrumento, né? Eu sou totalmente leiga, eu sei que tem prato, tem bumbo, caixa. Ah, já tem um piano ali, já dá pra fazer um show. Claro, tem que ter um piano, né? Então, É, com essa certeza. bateria está montada na sala aqui. E eu Uhum, montei para eu dar aula online, não precisar sair de casa. uhum. Mais Tem o seguro. piano do lado. E é uma bateria com um tom só. Ela tem mais, mas daí aqui eu não montei tudo, não. Eu gosto muito Uhum. dessa bateria. Quando a gente gravou lá na igreja do Ney, que o Quinho cantou, a Dani, não sei se você chegou a ver isso, foi essa bateria aqui. Sim. É uma bateria americana bacana, feita à mão, não sei o que. Mas é legalzinha, bem legal. Eu gosto. Ah, gostei demais. Cheio das... Ah, piano e bateria nessa configuração. Ah, é, Pode ser. super jazz. Então, Que a legal. Praticum fica aqui em Curitiba. Fica lá no Bom Retiro, na região do Shopping Miller, tá? Fica Uhum. na rua Albino Silva. Depois chame aí no privado quem quiser fazer uma visita quando sair da bandeira vermelha, que a gente não sabe quando, né? Sim, Mas assim, eu tenho é. ido uma vez por semana lá, talvez eu vá amanhã, para dar uma limpada Uhum. geral, uma organizada e uma arejada lá. Né? Então, Uhum. nesses dias não estamos atendendo presencialmente, só online. Mas tem rolado online para quem tem bateria, para quem pode, para quem
né, continuar estudando. E a gente agradece muito o pessoal que está mesmo nessa forma, nesse formato não ideal, digamos assim, né? Nessa online, né? Tá continuando. Continuando, né? E a Uhum. gente fez uma aquisição atualmente aí de um novo professor. Ah, É, pior que começou, deu uma aula e entrou bandeira vermelha. oh. Mas a gente trabalha na escola com... Ó, até o Guto aí. Aí, Guto, saudade, cara. A gente trabalha, eu, o Fernando e o Lucas Fontana, né? Nós três, há um Uhum. bom tempo, assim, né? Os três sempre ralando bastante. E entrou recentemente o Éder, que é um baterista que tocou uns anos com o Lucas Luco, que é um artista conhecido e tal, né? Daí o Éder não morava em Curitiba, ele voltou a morar em Curitiba, montou um estúdio Uhum. e começou, ele fez aula com a gente lá muito tempo atrás, fez aula comigo, fez aula com o BP e Uhum. começou a dar aula na escola. Então foi bem legal, assim, a gente fez uma divulgação na página dele primeiro e tá bem legal, Uhum. assim, o movimento agora é, por enquanto, Vocês online, estão nesses dias. quatro professores de Agora quatro, bateria aham. e um de guitarra. É, um de guitarra parceiro. O Guto, talvez a gente Uhum. comece com uma parceria também de baixo. E aí Uhum. vai. Legal, só sucesso. Legal. Se alguém tiver alguma pergunta, ainda tem alguns minutinhos, podem mandar aqui, fiquem à vontade. O me responde todas. E, Valmir, eu queria te perguntar uma coisa. Como o nosso público aqui é bem misturado, né? Tem de todos os instrumentos, mas a maioria são cantores. Aham. E a gente recebe, né, alguns cantores, professores, para dar essa formação musical e pessoas que têm muita dificuldade, né, no ritmo. Às vezes é até afinado, mas tem essa dificuldade de tempo, de ritmo, ou às vezes, né, sabe, aquela palma fora do lugar, e a gente tem que ir consertando. Eu tenho, né, a minha metodologia e tal para ajudar essas pessoas, mas digamos que fosse para você, né, esses alunos, o que, que você daria de dica que ajude nessa parte de ritmo, né? Tanto pessoas, adultos como crianças, o que, que a gente pode fazer para ajudar nessa parte Tá. rítmica? Bom, quando as pessoas pensam em tocar bateria, por exemplo, elas pensam, eu sou muito descoordenado, né? A primeira coisa que você escuta, fala assim, nunca vou conseguir tocar bateria porque eu sou descoordenado. Mas eu Uhum, acho que a coisa mais difícil é quando a pessoa não tem essa coisa já interna do tempo, uhum, né? Então, sim, essa questão de ser mais musical, de ter mais noção rítmica, de ter o tempo mais firme, é uma coisa que a gente não sabe porque algumas pessoas têm, outras não têm. Mas é que nem você pensar assim, eu gosto mais de letras, eu gosto mais de matemática, eu não, eu gosto de biologia, sei lá. As pessoas uhum, têm, né, facilidades e gostos diferentes, enfim. Mas na música, uhum, o complicado é que para qualquer instrumento você precisa do ritmo, né? Tipo assim, sim, nem que não seja um instrumento, né? Que seja para cantar, né? O ritmo é uma coisa que faz parte, né? Ó, a Vânia está perguntando, uhum, começar a ter aulas muito cedo, tipo anos, é bom? Pode? Já respondo, Vânia. Então, assim, o que eu faço para tentar ajudar, por exemplo, eu tenho um aluno atualmente, agora, né, que fez aula, hoje é sexta, fez aula ontem, tá? uhum, Que ele não tem facilidade com manter o tempo. Ele é uhum, muito ansioso, ele sabe disso, né? Então, assim, ele vai pensando, ele consegue fazer, beleza, ele consegue coordenar, ele consegue juntar as uhum, coisas. Quando ele vai aplicar aquilo, ele começa fazendo certo, ele começa a acelerar, ele fica ansioso. Então, assim, você tá, tem que tentar identificar. Oi? tum, tá, tum, tá. É, Vai segurando, né? exatamente. Então, assim, o que a gente tenta fazer, eu tento identificar por que, que ele está errando, por que, que ele está correndo, o que está acontecendo,
E sempre com algumas coisas mais simples de marcação de tempo, fora realmente fazer todo o ritmo, toda a coordenação, é identificar onde está o tempo, por exemplo, numa música, fazer ele sentir isso, marcar junto, fazer o visual dele trabalhar, né? Então, assim, isso tem ajudado bastante ele. Quando ele toca e eu estou marcando junto, ele vai certinho. Aí eu paro de marcar. Aí ele começa a dar uma sambada. Mas daí eu volto. Daí a gente vai tentando liberar. Então, para cada caso é um caso, Paty. Não tem uma coisa assim que seja uma metodologia. Você tem que tentar, eu acho, fazer a pessoa sentir o ritmo, né? Entender. Isso pode ser de várias formas. Pode ser com o corpo, pode ser com palma, pode ser com o corpo, tipo... Você vê o cara dançando, às vezes o cara é totalmente coordenado, né? Mas o cara, pelo menos, se ele tentar sentir o ritmo, isso pode ajudar a marcar de alguma forma ou outra. Né? Você... enfim, caso a caso, a gente tem que tentar ajudar. Mas eu não... Para mim, eu não tenho uma coisa assim específica. Assim. A gente trabalha sempre com metrônomo, mas tem que desligar o metrônomo às vezes, para depois incluir, depois que a parte técnica estiver funcionando melhor, liga o metrônomo para ir regulando isso, né? Mas na experiência que eu tenho, as pessoas melhoram bastante, sabe? Melhoram bastante, desenvolvem bem. Ó, rapidinho aqui, rapidinho, a Vânia. Olha, 5 anos é cedo, Vânia, só que a gente tem experiência de dar aula a partir de 4 anos, por exemplo, e as crianças vão, só que a aula tem que ter uma duração menor, porque não aguenta, com essa idade, fazer uma aula de 60 minutos, se concentrar durante 60 minutos. E sim, 30 minutos, geralmente, né? Tá? Só isso que eu digo. O Jackson falou, conte do X Cracóvia, na próxima eu conto, porque agora está acabando o tempo. E o Maurício falou que tem 56 anos e nunca é tarde para aprender. Então, eu já tive aluno que ele esperou aposentar para ter tempo para estudar bateria. Eu não sei quantos ele tinha, mas ele era um senhor. Ele não aposentou com 50 e pouco. Ele aposentou com, eu acho que tinha 70, sei lá. E firme, vai que vai, né? Então é só ter paciência e tá. A gente tem um aluno agora que é idoso também na escola, seu Walter. É muito legal ver o esforço dele, ele consegue fazer, entende tudo. É muito legal. Que legal. Valmir, muito legal esse papo. Eu quero ainda aprofundar, quero fazer uma próxima live um pouco mais prática, depois converso certinho com você, porque eu acho que o ritmo, a gente recebe alguns alunos que veem isso desgrudado, não sei como, ok? Mas recebe, tá desgrudado. Precisa de uma coisa com outra, não, e tem que juntar, né? Então, eu acho que, ligando, né, o teu instrumento que é tão rítmico, acho que vai ser bem legal a gente fazer alguma coisa um pouco mais prático, né? Para pensar que é para todos os instrumentos, é para todos os cantores, todas as crianças, muito né? Bem. Todo mundo tem que ter muito ritmo. Muito bem. Tá então, bom? Eu agradeço, Paty, pelo convite. Eu que agradeço, demais. Agradeço a todo mundo que estava aqui até agora e a gente conversando. Sim, alunos do Valmir, professores, muito obrigada, gente. Agradeço a cada um que participou. Obrigado de novo, Valmir. A live fica gravada, né? Se quiser mandar para quem você quiser, vai ficar gravado aí, tá bom? Te agradeço demais e conversamos para uma próxima. Maravilha. Muito legal. E também depois aí a gente deixa aqui um folderzinho, alguma coisa sobre a escola do Valmir, né? Quem quiser acessar lá e ter aulas e tudo, vai ser bem legal. Tá bom? É Praticum_Drum Lessons. Tá? Ok. Pelo meu Instagram, esse valmir.pegas, a gente se acha lá. Legal. A gente deixa um cardzinho lá falando da tua escola, tá bom? Obrigado. Obrigadão, gente. Um abraço. Muita saudades, viu? Vamos nos encontrar pessoalmente, se Deus quiser. Tchau, gente. Obrigadão. Tchau. Até.